Olá! Começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do Judiciário brasileiro. E um dos temas dessa semana é o assédio moral no ambiente de trabalho, um ato que pode gerar problemas graves às vítimas. E o programa vai mostrar também um projeto da Justiça de Mato Grosso para combater a violência doméstica. No quadro CNJ nas ruas, a população tira dúvidas sobre trabalho insalubre. E o projeto de ressocialização que levou o prêmio Inovação no Setor Público. Só em 2018, mais de 56 mil ações envolvendo assédio moral movimentaram a Justiça do Trabalho. E esse número pode ser ainda maior. É que muita gente não denuncia essa prática abusiva, seja pelo medo de perder o emprego ou de sofrer represálias. Mas e aí? O que fazer nestes casos? Essa mulher vive um drama no trabalho. Ela está em desvio de função e ganha menos do que os colegas. A nova chefe prometeu corrigir o problema, mas as duas se desentenderam em nível pessoal e tudo se complicou. E a partir daí começou uma perseguição, a realocação e a minha readequação de função dentro do meu ambiente de trabalho foi cancelada, outras pessoas foram contratadas e aí começou uma perseguição em relação à minha vestimenta. Uma certa vez ela puxou minha roupa, desabotou minha blusa, colocou pra dentro da calça, falando que eu não estava na minha casa pra me vestir daquela maneira. A empregada ainda diz que a chefe tentou demiti-la por justa causa. Não conseguiu porque a legislação não permitia. E aí, a situação piorou ainda mais. Eu tive que fazer grandes transformações na minha vida, de horário, de formas de me portar dentro do ambiente de trabalho, inclusive de não estar no mesmo tipo de ambiente que ela, porque ela já não me recebia mais para fazer nenhum tipo de reunião, a gente não podia se encontrar no corredor porque ela não direcionava a palavra a mim. Isso fez com que eu tivesse alguns problemas de saúde, inclusive, me gerando muito desconforto, crises de ansiedade, piorando meu quadro de depressão. Esta advogada diz que este é um caso típico de assédio e define o conceito. O assédio moral são situações vexatórias, constrangedoras, humilhantes no ambiente de trabalho. Ele é vasto. É grande a gama de atitudes que podem ser consideradas assédio moral. Esta cartilha do Tribunal Superior do Trabalho explica mais. O assédio moral é a conduta abusiva, comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que causem danos à personalidade, à dignidade ou à integridade de uma pessoa e que ponham em perigo o seu emprego ou degradem o ambiente de trabalho. Pode ser direta, por meio de acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, e indiretas, por boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social. Podem ser atitudes pequenas do dia a dia, tais como ignorar o empregado, ou se não passar muitas tarefas para ele, a ponto dele não conseguir viver a sua vida ou, ao mesmo tempo, também desempenhar outras tarefas dentro do ambiente de trabalho. A cartilha dá mais detalhes. São consideradas assédio atitudes como passar tarefas humilhantes, criticar a vida particular da vítima, impor punições vexatórias, como dancinhas ou prendas, limitar o número de vezes que o empregado vai ao banheiro. E atenção! Para ser caracterizada como assédio, a agressão precisa ser repetida e prolongada. E o assédio pode ser interpessoal, se individual e direto, institucional, se incentivado ou tolerado pela empresa, vertical, se ocorrer entre pessoas de nível hierárquico diferente, ou seja, de chefe sobre os subordinados, ou mesmo em sentido contrário. E pode ser horizontal, se praticado por pessoas de mesmo nível. Para caracterizar o assédio, nós precisamos ter o máximo de provas que o empregado conseguir. Ou seja, a prova testemunhal é muito importante. É muito importante também se tiver e-mails, alguma mensagem, alguma coisa, alguma situação que a pessoa viveu, que ela possa dizer em depoimento de uma forma detalhada. A legislação trata do assédio de várias formas. Está na Constituição, no artigo que fala da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. No Código Civil, no trecho que trata de danos morais. E em vários itens da lei que rege os servidores públicos. E o que a vítima pode fazer? Por exemplo, anote detalhes, como a hora e o local do assédio, e liste testemunhas.
Busque a ajuda dos colegas. Comunique a situação ao setor responsável na empresa ou ao chefe do chefe. Procure o seu sindicato. Avalie a possibilidade de ação na justiça. Porque no ambiente de trabalho, o maior medo advindo do assédio moral é a demissão. E aí, quando você teme ser demitido, você se submete a essas situações vexatórias. Então, o interessante é colher o máximo de provas possível e conversar com um especialista para poder entrar na justiça. O assédio moral ele pode reverter a justa causa e ele também pode ensejar o que a gente chama de rescisão indireta, por justa causa do empregador. É hora do CNJ nas ruas. O tema de hoje é direito do trabalho. Vamos tirar dúvidas sobre atividades insalubres, aquelas em que os trabalhadores ficam expostos a situações que podem prejudicar a saúde. Qual é o tipo de trabalho de insalubre? A insalubridade a gente tem no serviço hospitalar, né? O pessoal que trabalha dentro de hospitais, não só o médico e enfermeiro, o pessoal de limpeza que trabalha dentro de UTI, está exposto a agentes biológicos que podem interferir na saúde. Pessoal que mexe com obra também, pedreiros, metalúrgicos, pessoal que está exposto à radiação também. Então é por aí, são agentes físicos, químicos ou biológicos que vão caracterizar a insalubridade, a exposição a esses agentes. Qual a diferença entre trabalho perigoso e trabalho insalubre? A insalubridade a gente consegue definir à medida que o trabalhador está exposto a agentes químicos, biológicos, físicos, né, que a curto ou longo prazo vão interferir na saúde, vai causar um prejuízo na saúde desse trabalhador. A periculosidade ela tem a ver com o risco iminente de morte que o trabalhador esteja correndo durante o desempenho das suas atividades, né, que é o caso do frentista, por exemplo. O Link CNJ faz uma pausa, depois do intervalo a gente volta. O Link CNJ está de volta. Conheça agora o vencedor do concurso Inovação do Setor Público, da Escola Nacional de Administração Pública, que oferece a reeducandos a chance de converter as penas em serviços comunitários. Este auditório em Brasília reuniu algumas das melhores equipes de servidores públicos do país. São vencedores do concurso Inovação no Setor Público, organizado anualmente pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Eles se destacaram porque promoveram pequenas ou grandes mudanças que melhoraram a gestão na instituição em que trabalham. É o caso da iniciativa da Pena Alternativa Criminal às Tecnologias Sociais. O programa é mantido pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Unidade de Mundo Novo, em parceria com a Justiça. Presos com condenação criminal trabalham na recuperação do campus, em troca de oportunidade de reinserção social e de ressocialização. Os presos também recebem cursos de capacitação e vários já estão livres da pena. Para o Estado, a economia é importante. Com esta mão de obra, a universidade poupou mais de R$100 mil até agora. Nós temos aí três linhas de benesse, né? Para o Estado, primeiro, que ele economiza. Para a universidade, porque a gente está avançando na manutenção do campus, uma vez que nós estamos passando um período de crise nas questões de financiamento do ensino superior. E, ao mesmo tempo, a gente também trabalha no tripé ensino, pesquisa e extensão, e nós estamos fazendo uma extensão importantíssima, que é a ressocialização dessas pessoas. A Justiça mato-grossense constatou que a maioria dos casos de violência doméstica no estado estão ligados ao alcoolismo. E para combater o problema foi criado um projeto que tem como foco tratar primeiro o agressor e logo depois a vítima. A Vara de Violência Doméstica de Várzea Grande desenvolveu um projeto chamado Bem de Família. Nele, o agressor tem uma segunda chance.
É um projeto que consiste em 3 ciclos. O primeiro ciclo nós tratamos o agressor, no segundo ciclo nós tratamos a vítima e no terceiro ciclo nós fazemos um misto, agressor e vítima juntos, né? Não do mesmo processo, mas justamente para que eles possam encontrar um ponto de equilíbrio da relação familiar. O juiz então determina que eles participem de 4 encontros para que eles revejam, né, os seus conceitos, a sua relação familiar, para que evitem outras situações de violência familiar. O magistrado ressalta ainda que o projeto tem contribuído para evitar a reincidência nos casos de violência doméstica. Temos hoje um índice de 89% de não reincidência, ou seja, de 100% de pessoas que cometeram agressão, que participaram efetivamente do projeto Bem de Família, apenas 11% voltaram a delinquir. Este agressor, que participou dos encontros, diz que agora tem consciência do que é uma agressão. E destaca que o trabalho do judiciário vai proporcionar mudanças de vida daqui para frente. A gente aprendeu e servir de lição. Tem que ter paz no lar, né? Não pode... Um lar sem paz não é um lar, né? Então a gente tem que procurar uma forma de viver bem. O que nós podemos fazer? É levar essa mensagem, dizer para as pessoas que alcoolismo é uma doença e que essa doença pode trazer efeitos no comportamento dessa pessoa e que caso essa pessoa queira mudar, queira melhorar, queira buscar um outro modo de vida, nós temos um programa que está funcionando esse programa. Na minha vida ele está funcionando. Então, se funcionou para mim, pode funcionar para outras pessoas também. Fique agora com o CNJ nas redes. Vamos saber quais foram as notícias que movimentaram as redes sociais do CNJ. Olá pessoal, mais um período de férias chegando e nós preparamos publicações especiais para que os nossos seguidores tenham o seu merecido descanso sem transtornos. Na série de posts sobre viagens internacionais, demos dicas sobre a documentação necessária para viajar pelos países do Mercosul, da União Europeia e sobre o que fazer quando há necessidade de vistos. Acesse o nosso Facebook para conferir as dicas. Ainda sobre férias, publicamos sobre os aluguéis de temporada. Você conhece os seus direitos e deveres nesse tipo de contrato? Os aluguéis por temporada devem ser necessariamente por prazos inferiores a 90 dias e o proprietário ou locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos. Planeje-se e não tenha dores de cabeça. Mudando de assunto, todo mundo sabe que no final do ano aumenta a demanda por trabalhos temporários. O post sobre a nova lei que trata desse tipo de trabalho, conhecido como freelancer, deu o que falar. O decreto sancionado pelo presidente da República passou a regulamentar o trabalho temporário no país e determinou que o contrato previsto não poderá ser superior a 180 dias corridos. Além disso, o trabalhador temporário também tem direito a FGTS, recolhimento do INSS, seguro de acidente de trabalho, férias, entre outros direitos. Se você vai tentar uma vaguinha nesse fim de ano, conheça então os seus direitos. Fico por aqui, até a próxima! O Link CNJ fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite, e eu espero você.